Olá, paz a todos os irmãos em Cristo, a todos que buscam as revelações da palavra do nosso Deus. Nós temos que ter todos os dias dentro de nós o temor do Senhor, principalmente nós que servimos a Deus, nós que apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu venho aqui com a palavra do nosso Deus, uma mensagem especialmente para você, onde fala lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, diz o seguinte: a parábola da grande ceia. Essa mensagem é para todos os cristãos, né? Todos os crentes, todos que têm deixado a sua vida sobre a mão poderosa do nosso Deus. No versículo 15 diz o seguinte: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado, meu irmão, sois vós, quando estiverem todos diante do nosso Deus, diante da sua presença. A palavra do Senhor diz também que o Senhor separar a cada um de nós como, se cuida de uma lavoura, quando se limpa uma lavoura. O Senhor separar o joio do trigo, o trigo do joio. Mas a mensagem que eu tenho aqui é sobre nós negarmos o chamado de Deus, os convites de Deus. Não é à toa que a palavra diz aí: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. No versículo 16 diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, uma grande festa, e convidou a muitos. A hora da festa, que é a hora da ceia, enviou seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse, para terminar aqui, disse o servo, melhor dizendo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Oh, glória a Deus, né? Glorificado seja o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não entendeu esta mensagem, se você não absorveu essa palavra, ouça o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. Houve uma grande festa, e muitos foram convidados. E essa festa era uma festa extraordinária, uma festa no céu.
uma festa do céu, melhor dizendo. Mas como era uma festa de Deus, muitos se recusaram. Muitos colocaram desculpas: não posso ir, porque eu tenho 5 juntas de bois, não posso ir porque eu vou me casar, enfim, e outras desculpas. Hoje em dia, meu amigo, você minha amiga que me ouve, está muito difícil servir a Deus. Hoje nós chamamos pessoas para servir ao Senhor no altar. Muitos se recusam. Eu não posso porque sou solteiro. Eu não posso porque sou casado. Nós pedimos para evangelizar, muitos dizem: eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu neto. Eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu trabalho. Outros: não posso porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Hoje muitos têm negado o chamado de Deus. Muitos têm negado a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E observa, meu irmão, você observa, minha irmã, neste momento, que o Senhor mandou chamar os coxos, os aleijados, os cegos, surdos, os paralíticos. Porque muitas das vezes a pessoa, quando ela precisa de alguma coisa, quando ela está no primeiro amor, ela obedece em tudo, ela faz tudo. Mas o tempo vai passando, e a pessoa vai deixando o primeiro amor de lado. O primeiro amor a Deus, o primeiro amor à obra. Deixam de ser aqueles servos que já foram um dia. Perde o amor pela obra, pelas almas, pela evangelização. Quantos têm deixado de fazer as coisas de Deus em primeiro lugar, para fazer as coisas para si em primeiro lugar? Quantos não falam mais de Deus? Quantos não falam mais da sua igreja, do Senhor? Quantos têm deixado excusar-se, né? Como diz aí, lá no versículo 19, diz o seguinte: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, algo que me tenhas por escusado. E outro diz: casei-me e por isso não posso ir. A Bíblia ela fala de há tempo para tudo. Há tempo para comer, há tempo para dormir, para acordar, há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para tudo. Mas dentro do nosso tempo, nós temos que estar sempre procurando um tempo para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Hoje muitos querem ser servidos por Deus através dos seus milagres extraordinários. Muitos querem ser servidos a Deus para abençoar a sua vida financeira. Muitos querem ser servidos a Deus para ter saúde, ter paz. Mas na hora que o Senhor chama, na hora que o Senhor convida para servi-lo, muitos se excusam, muitos dão desculpas, muitos não posso ir porque vou fazer isso, porque vou fazer aquilo. E é por isso que a vida não tem mudado, é por isso que a vida não tem sido transformada. Porque Deus dá àquele que o serve, está escrito isso: os que me servem eu servirei. Então vamos procurar servir a Deus, vamos procurar servir mais o nosso Pai, vamos procurar levar às pessoas o Evangelho de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados a ser pastores, mas abandonam o altar, abandonam as ovelhas. Muitos são chamados a ser obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, mas só tem um título, só o título. E o título para nada serve, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, por causa que estão sempre se excusando, sempre dando desculpa: não posso, não dá, não tenho tempo.
Muitos fazem os seus serviços domésticos, varre sua casa, mas não varre a casa de Deus. Limpa o chão da sua casa, mas não limpa o chão da casa de Deus. Muitos tiram a poeira dos seus móveis, mas não tiram a poeira do altar de Deus. Muitos têm abandonado o amor pela casa de Deus. E se não tem o amor pela casa de Deus, como que vai ter amor pela obra de Deus? Pelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Hoje, o dinheiro tem sido o grande instrumento para afastar as pessoas de Deus. Muitos têm dado a sua vida no trabalho, mas têm dado pouco ao trabalho da seara, da obra de Deus. Muitos trabalham até tarde da noite para ganhar o pão, mas não trabalham até tarde, nem um pouquinho, nem uma horinha na presença de Deus, na casa de Deus, para ganhar salvação. Muitos têm deixado de servir a Deus para se servir a si mesmo. Muitos têm cuidado mais das aparências físicas, mas têm deixado de cuidar da alma. A alma está longe de Deus. A alma se encontra longe do Senhor. E por que isso? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Observa que nesta mensagem, lá no versículo 18 aí de Lucas capítulo 14, não obstante todos a uma começaram a escusar-se, dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Mas não poderia em outra hora? Não poderia fazer isso em outro momento? Deus chama a cada um de nós para servi-lo naquela hora, naquele momento. Mas muitos falam: agora não. Agora eu tenho ocupações, eu tenho serviço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu não poderia fazer a minha vontade na hora mais necessária, primeiramente fazer a vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porque a gente tem 24 horas, Deus nos deu um dia de 24 horas. Deus nos deu um relógio de 24 horas. E como você tem dividido suas 24 horas, você tem dado pelo menos 10% das suas horas para servir a Deus. Há quanto tempo você não fala do Senhor Jesus? Há quanto tempo você não fala da obra dele, da igreja dele? Há quanto tempo você não leva uma pessoa para a igreja para ouvir a palavra de Deus? Lembre-se de onde ele te tiraste. E lembre-se para onde ele quer te levar. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não dê desculpas para Deus. Não dê desculpa para a obra, para o seu pastor. Olha, eu tinha um compromisso, mas esse meu compromisso eu posso fazer depois e vou estar servindo a Deus. Eu posso fazer isso que eu ia fazer nesta hora, eu faço depois, porque eu vou fazer para Deus primeiro. E quando nós fazemos para Deus primeiro, Deus ele faz também primeiro para nós. Por isso que Deus tem servido a tantos com suas primícias, porque tem dado o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Não fique se excusando, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, na hora que Deus está te chamando, na hora que Deus está te convidando.
Lembre-se, somos servos dele. E bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor com alegria. E será bem-aventurado pelo fato de não terem negado a ele nada. Nós temos que sempre dizer: Senhor, eis-me aqui. Muitos pensam que serve ao homem, serve ao pastor, quando o pastor chama, quando o pastor convida para alguma coisa na obra de Deus. Não, Deus é Ele que te chama. E quando nós aceitamos o convite de Deus, Deus nos abençoa. E quando nós recusamos por qualquer outro motivo, nós perdemos. Então, a nossa vida a gente pode deixar para depois, para primeiro servir a Deus. Primeiro servir a Deus. Muitos são chamados a evangelizar, a ganhar almas. Muitos são chamados a trabalhar na igreja, a limpar a igreja, a cuidar do enfermo no hospital, visitar o encarcerado. Mas muitos dizem: poxa, agora não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não vai dar. Tem deixado as coisas de Deus para segundo lugar, ou às vezes até para último lugar. Vamos servir ao Senhor. Se você quer ser abençoado, se você quer ser servido pelo nosso Deus vivo e poderoso, serve a Ele e Ele te servirá. E todos nós seremos bem-aventurados, porque comeremos pão no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. E peça perdão a Deus se você tem sempre se escusado, sempre deixado para depois as coisas de Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta perder a sua salvação? Cadê seus talentos? Ele vai te cobrar os teus talentos. E Ele vai querer ver os teus talentos. Fique na paz e sejamos todos humildes para reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos pecados e pedir: Senhor, nós nos arrependemos de pecarmos contra Ti, porque o pecado não é só fazer isso ou aquilo, mas muitas das vezes por recusar-se ou se está excusado dos convites de Deus. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus, e levante a cabeça e muda essa situação. Serve a Deus primeiro e Ele te servirá. Um abraço, fique na paz.